Pedimos desculpas pelo atraso na apresentação do telejornal devido a questões que se prendem com a edição das reportagens das campanhas eleitorais. No quarto dia da campanha eleitoral para as eleições legislativas, autárquicas e regional, a coligação PSD-MDFM-UDD fez hoje uma campanha porta a porta em Boa Morte, apresentando o seu manifesto eleitoral. A coligação acredita que com união e trabalho conjunto poderá mudar São Tomé e Príncipe. A comitiva do comício eleitoral da coligação MDFM-PSD-UDD começou em Penha a fazer a sensibilização porta a porta, sendo que Boa Morte e Penha são localidades do candidato da coligação à presidência da Câmara Distrital de Água Grande. Clama-se muito a distância entre a comunidade e a autarquia. Portanto, eu, como nas ideias que eu tenho, eu pretendo aproximar mais a autarquia à comunidade através de algumas ideias que eu tenho, por exemplo, como ativar e incentivar criações de associações locais para, através de uma associação, aproximar mais a Câmara aos eleitores, ou seja, às localidades. Porque o que eu pude constatar é que no terreno as pessoas queixam muito que os vereadores só aparecem na altura das eleições, conquistam os eleitores, depois desaparecem, nunca mais aparecem ali para dar satisfação às pessoas. Mas o que é que eu pude verificar é que as pessoas têm razão, mas os eleitores também têm que ver que um autarca, para correr tantas localidades e estar próximo da população, isso também não é uma tarefa fácil para um autarca. Eu acho que através de uma associação, através de uma maior organização entre uma associação e os autarcas e a autarquia local, né, eu acho que nós conseguiríamos resolver esses problemas, essas falhas que se vêm queixando no treino. A caravana da coligação MDFM-PSD-UDD continuou em direção à cidade, passando por Boa Morte, levando uma mensagem de esperança à população. Uma mensagem de esperança, que nós acreditamos que no dia 7 de outubro o povo vote em nós. Nós vemos a recepção que nós tivemos, tanto em Correia como em Boa Morte. O povo está consciente de que é preciso fazer a viragem necessária. A viragem, os outros trouxeram até aqui e nós vamos levar mais adiante com um governo inclusivo, um governo que consiga congregar os 200 mil habitantes de São Tomé e Príncipe e levar em frente esse país. Esse país precisa e o governo da coligação MDFM-PSD está decidido e tem um programa inclusivo, um programa que olha para as mulheres, olha para as crianças, olha para a juventude, olha para os desempregados e tem meios. A coligação MDFM-PSD-UDD levando... No quarto dia da campanha eleitoral, o partido MLSTP-PSD esteve nas praias Gamboa, Cruz e Luxinga. Jorge Bom Jesus falou aos seus apoiantes do seu manifesto eleitoral. Quarto dia de campanha do MSTP-PSD, com a população a aderir em marcha pela principal rua que liga as praias Gamboa, Cruz e Luxinga, a acolher com satisfação a passagem de um dos candidatos ao Palácio da Primatura. Muita música e saudações da população marcaram este quarto dia de campanha do MSTP-PSD, liderado por Jorge Bom Jesus. Tempo de doutor Jorge Bom Jesus, passe era barato. Pessoal que tem 3 crianças, faz 2 passes. Mas hoje, passe começa segunda-feira. Quem não tem passe não entra no carro. Para mota, comprou mota, veio com ele para vir enganar o povo. Abre vista. 4 anos não tem de legislatura. 4 governo federal nem tem tudo com a boa para campanha. 4 governo federal com o governo federal, Glentu acabou para Cussoe. Não acabou ainda não. Com o governo federal, Glentu acabou jogando no é.
Blamé Selem na nation. Nós de Pragamboa. Nós, Pragamboa, para Cuspa Luxinga. Só não catoma Micolopé, não catom Platlachapé, não catom Pantufu Cuplemelompé. Saflegue Jachi, Cuca fornece machi quantidade pichi da Santo Meco Prispinão. Quoi? Que projeto que o governo lá já dá não vê? Calma. Jorge Bonjus aproveitou a ocasião para delinear as linhas mestras de candidatura do MLSTP-PSD. A hora que nós temos hoje, essa hora de demônio, vocês concordam com essa hora? Como vocês não concordam, no dia 7, a partir do dia 8, no primeiro Conselho de Ministros, eu vou mudar essa hora para a hora de Deus, para a hora de São Tomé e Príncipe poderoso. O desemprego jovem aumentou muito, está acima de 30%. Quando uma pessoa está no desemprego, cai na pobreza e mais do que pobreza está na miséria. Hoje o santomense está na miséria, não consegue tomar 3 refeições durante o dia. Há muitas famílias que não conseguem fazer uma refeição durante o dia. Chega! Basta! Nós temos que devolver dignidade aos santomenses. A campanha do MLSTP-PSD prosseguirá por outras zonas do país. O Partido Ação Democrática Independente, ADI, dirigiu esta terça-feira as suas baterias ao distrito de Cantagalo. O ponto de consideração foi o campo de futebol Clube de Santana, num festival. Foi com um mini festival que teve como palco o campo de futebol Clube de Santana que o partido no poder, o ADI, juntou os apoiantes no 4º dia de campanha. Apesar da ausência do líder do partido, Levi Nazaré assegurou que outras lideranças dão conta do recado. Estamos satisfeitos desde o início da campanha, da forma como a população tem estado a abraçar e a entender as nossas mensagens. Tem havido adesão nos nossos comícios, por isso o cômputo geral é positivo. No ADI há alternativas, há outras pessoas que podem também assumir alguns momentos e alguns palcos. Neste momento o nosso líder está concentrado com uma outra tarefa, ele não está aqui, não é por nada, não é por questões de saúde, não, ele está a trabalhar, está com outras missões, com outras tarefas, por isso eu estou aqui a coordenar o trabalho do comício de Cantagalo. Nesta ocasião, também ouviu-se várias vozes que defendem maior união para um bom resultado nos escrutínios de 7 de outubro. Mulheres de Cantagalo, todas unidas, venceremos! Por que queremos Maria Solução? Porque nós estamos conscientes do que está a passar em Santo Tomé e Príncipe. Tivemos 4 anos, de facto nasceu a esperança em muita gente. Até que enfim temos água de Cantagalo a ser uma realidade. Na Trindade prometemos e realizou-se. E Mesóstria resolveu errado. Então por que não Cantagalo? Por que continuamos negativo a pensar sempre que tudo é negativo, minha gente? Até quando? Levi Nazaré manifestou-se convicto da vitória nestas eleições. Seré não tem dúvida, e hoje aqui em Cantagalo a moldura humana diz isso, que vamos vencer as eleições, mas mesmo vencendo, nós estamos a preparar uma nova geração para vir assumir, mesmo sendo ainda relativamente novo, mas na política já depois de 12 anos, farei 12 anos em 2022 como deputado, eu acho que é tempo suficiente de passar testemunho. Poderei fazer outras coisas. Vários cantores subiram ao palco, dentre eles o veterano João Seria. Outros partidos e movimentos políticos não enviaram
o programa de campanha eleitoral para este quarto dia. Encerrou esta terça-feira a primeira jornada farmacêutica, coincidindo com o Dia Internacional do Farmacêutico, que hoje se assinala. Responsáveis e quadros refletiram sobre os diversos desafios que se colocam ao setor. Palestras, conferências e mesas redondas constaram do programa de atividades da que foi a primeira jornada farmacêutica a ter lugar no país. No segundo dia do workshop, constatou-se o desequilíbrio das farmácias existentes entre os diferentes distritos. Bom, de momento, o ratio de cobertura de farmácias estatais temos 35, como foi ali projetado, 35 no total. E, nesse caso, em Água Grande e Mesoche, temos a maior quantidade de farmácias estatais. E, de momento, das farmácias privadas, existem 10 farmácias. E, infelizmente, a maior parte, para não dizer 90%, está no distrito de Água Grande. Os obstáculos com que o setor se confronta foram passados em revista. As dificuldades estão relacionadas em questão do baixo, de escassez de recursos humanos, como eu já disse anteriormente. As questões do âmbito financeiro também, estrutural, organizacional também. A questão do controlo da venda de medicamentos nos lugares impróprios, da entrada e saída de medicamentos no nosso país. O workshop analisou, entre outros, temas como a gestão dos produtos farmacêuticos no Sistema Nacional de Saúde, situação atual da medicina tradicional e contrafação de medicamentos, esta última classificada como um perigo para a saúde pública e para a segurança nacional. Esta problemática não é só do Ministério da Saúde, é uma problemática que engloba todos os outros setores, já sejam em organizações internacionais, políticos, profissionais de saúde, a população, toda a gente que deve estar sensibilizado sobre a contrafação e medicamentos falsificados, quais são os perigos, embora haja muita, digamos assim, benefícios para quem diz a custo monetário, mas o perigo é de verdade. O pior perigo, nesse caso, é o uso desses medicamentos que não sabe onde foi feito, como é que chegou cá. A Polícia Económica tem a incumbência de fiscalizar e impedir a venda de medicamentos contrafeitos, mas diz que a tarefa não é fácil. Realmente há pouco controle sobre a situação, mas acredito que o governo, juntamente com o Departamento de Farmácia, tem trabalhado de forma a poder cobrir a situação, visto que nessa altura está-se a realizar a semana de farmacêutico, né? E nesse seminário vai-se também debater a situação e procurar uma solução para esse problema que afeta sobremaneira o país. A medicina tradicional foi outro tema em discussão, com os intervenientes a defenderem a necessidade de um maior controlo. Nós sabemos que a nossa população reconhece bem a medicina tradicional, reconhece bem as práticas de medicina tradicional no nosso país, é bem aceite. No entanto, ela ainda carece não temos ainda uma política, temos que criar uma política de medicina tradicional de forma a regular essa prática, essa atividade no nosso país, que é fundamental. Também temos a necessidade de catalogar todas as nossas plantas medicinais, onde eles já catalogaram já comprovaram cientificamente cerca de 50 plantas medicinais do nosso país, com efeitos eficazes, né, contra algumas enfermidades, muitas enfermidades aqui no nosso país. Terminou hoje a primeira jornada farmacêutica nacional, coincidindo com o Dia Internacional do Farmacêutico. O ministro do Emprego e Assuntos Sociais, Emílio Lima, procedeu esta terça-feira à entrega de materiais de construção e didático a uma família vítima do incêndio. O fogo, recorde-se, destruiu na madrugada deste domingo uma habitação na zona de Fundação Popular. O
Os sinistrados do incêndio ocorrido em Fundação Popular no domingo último já veem uma luz no fundo do túnel. 2 dias depois, o Ministério dos Assuntos Sociais respondeu frontalmente aos apelos dos sinistrados. Chapas de zinco, pregos, tábuas, barrotes, materiais escolares e uma quantia monetária fazem parte do apoio que chega a esta família que até palavras faltam para agradecer. Sinto muito feliz e muito agradecida por isso. Até sinto emocionada por isso, porque não esperava que isso ia acontecer. Não, só pequenos materiais que vieram, só isso, ninguém mais ajudou em nada. Eu agradeço, eu só tenho a agradecer, mas nada, não sei como, eu não sei o que falar, só tenho que agradecer o que estão a fazer por mim. Uma ação que enquadra-se no âmbito da política de proteção social do Ministério do Emprego e Assuntos Sociais. Nós não só entregamos materiais de construção, como também entregamos algum material escolar e mais uma certa quantia em dinheiro que o Sr. Primeiro-Ministro pediu-nos que nós fizéssemos essa entrega, portanto, a seu título pessoal. Como sabe, a situação de sinistro são situações que fogem ao nosso controle, mesmo que a gente tenha todo tipo de cuidado, são coisas que acontecem. E para nós minimizarmos essa situação, no quadro do espírito de solidariedade que deve nortear todos nós santomenses, nós no Ministério do Emprego e Assuntos Sociais conseguimos reunir alguma verba e demos o primeiro apoio a esta família. Portanto, nós vamos continuar a acompanhar a família no quadro da nossa política de proteção social. O governo, através do Ministério do Emprego e Assuntos Sociais, entrega donativos às vítimas do incêndio ocorrido em Fundação Popular. Foi aprovada esta terça-feira nas instalações do Sistema das Nações Unidas a nova Lei Quadro de Regulamentação dos Recursos Hídricos. O documento foi financiado pelo Fundo para o Ambiente Global e constitui uma necessidade para responder aos novos desafios de gestão integrada de recursos hídricos e das mudanças climáticas. O objetivo é melhorar o quadro jurídico de regulamentação existente em matéria dos recursos hídricos do país. Com a aprovação deste dispositivo jurídico, permitirá ao Governo, as entidades distritais, regionais e a sociedade civil proceder ao ordenamento, controlo e uso racional da água. A conservação deste valioso bem, o uso racional, assim como os critérios para a manutenção dos sistemas de abastecimento de água, são temas de análise da Lei Quadro de Recursos Hídricos 7/2018, documento adotado pelo país em maio do ano em curso. No entanto, para que este documento responda aos desafios atuais e permita uma boa gestão pública das águas superficiais e subterrâneas, necessário se torna a sua regulamentação adjacente. Estes regulamentos que serão aqui validados debruçam, entre outras, sobre a gestão integrada, a racionalização e a maximização dos benefícios socioeconômicos das águas. O diretor de Recursos Naturais, Gilmar Ramos, em representação do titular da pasta dos Recursos Naturais, disse que este instrumento permitirá uma regulamentação melhor dos recursos hídricos a longo prazo. Excelências, no âmbito da política do 16º Governo Constitucional, assenta-se uma preocupação na promoção da sustentabilidade ambiental, baseada na gestão integrada dos recursos hídricos existentes, e com base nesse aspecto, o Governo tem procurado, através dos seus parceiros, mecanismos que permitam elaborar e implementar planos e estratégias de modo a permitir e garantir a eficaz racionalização deste recurso a curto, a médio e a longo prazo, almejando assim o cumprimento dos objetivos do milênio. Aprovada a nova Lei Quadro de Regulamentação dos Recursos Hídricos. Elon Musk publicou nas redes sociais raras e reveladoras imagens do novo foguetão Despacho SIG, o mais poderoso da história dos foguetões capaz de levar humanos para a Lua, Marte e mais além.
Há cerca de uma semana foi anunciado que um milionário japonês será o primeiro turista espacial do SpaceX. De acordo com o fundador da empresa espacial, Elon Musk, a viagem à volta à Lua irá realizar-se em 2023 a bordo de um novo foguetão, o Big Fat Rocket, o que ainda está em fase de desenvolvimento. E com esta notícia colocamos o ponto final a este espaço informativo. Em nome de toda a equipa, boa noite.